Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando esse quarto domingo depois de Pentecostes e hoje Nosso Senhor nos ensina sobre a vontade de Deus. Nosso Senhor nos ensina através de um fato, um milagre que Nosso Senhor realizou à beira do mar de Genezaré. E ali Nosso Senhor estava comprimido por uma grande multidão. E então pediu para Pedro, o havia acabado de conhecer naquele momento, naquela ocasião. Então pediu para São Pedro que colocasse sua barca ali junto à margem do lago de Genezaré, de modo que a multidão ali, o comprimindo na praia, Nosso Senhor subindo na barca, então tinha mais liberdade de ali, sentado na barca de Simão Pedro, podia então com tranquilidade pregar a multidão. E assim Nosso Senhor pregou, e após a pregação, Nosso Senhor se virou para Simão Pedro e disse: lançai a rede para a pesca, ide ao profundo do quinalto e lançai a rede para a pesca. E Simão Pedro então argumentou, dizendo: mas nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. São Pedro era um pescador experiente. Naquela altura, quando conheceu o Senhor, já era um homem maduro, portanto, com certeza tinha muitos anos já de profissão e conhecia muito bem o momento em que o mar estava para peixe ou não. E naquela ocasião, o mar não estava para peixe. Então Pedro, com toda a sua experiência, e aliás, ele tinha razão, pelo seu conhecimento e sua experiência, de que realmente não conseguiria apanhar nada. Mas São Pedro diz uma frase interessante para Nosso Senhor: em atenção à tua palavra lançarei as redes. De modo que percebemos que ali Nosso Senhor já havia suscitado a fé em São Pedro. Não ainda aquela fé clara, firme e profunda, que demonstraria lá em Cesareia de Filipe, quando Nosso Senhor pergunta para os discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro, primeiro entre os 12, então proclamou solenemente, como vimos no Evangelho do domingo passado, na festa de São Pedro e São Paulo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ainda não tinha esta clareza de fé, mas ali, há pouco conhecido o Senhor e ouvido a sua pregação, também conhecedor das notícias de seus milagres e de seus feitos, em que Nosso Senhor manifesta a sua divindade e manifesta também a sua sabedoria divina, Simão Pedro percebia em Nosso Senhor algo sobrenatural. Não era simplesmente um homem muito inteligente, um grande mestre, um grande rabino daquele tempo. Ele via em Nosso Senhor algo a mais, algo de sobrenatural. Então disse ao Senhor: em atenção à tua palavra lançarei as redes. Eles então foram ao fundo do mar, mais ao fundo, lançaram as redes para a pesca. E o Evangelho nos fala que a pescaria foi tão copiosa que o peso da quantidade de peixes rompiam as redes, de modo que tiveram que pedir ajuda de uma outra barca, a barca dos filhos de Zebedeu, que na verdade são São João e São Tiago, né? Os dois filhos de Zebedeu. E mesmo assim, quase que as duas barcas afundaram, tal a quantidade de peixes, pelo peso dos peixes nas barcas. O Evangelho então nos diz que São Pedro, naquele momento, se prostra diante do Senhor e diz: afastai-vos de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Uma frase muito profunda de São Pedro: afastai-vos de mim, Senhor, eu sou um pecador. Primeiro, chama o mestre de Senhor, reconhece que ele é Deus, e demonstra isso se prostrando, pois só se prostra diante de Deus, não diante dos homens. E com toda a humildade, além de reconhecer a divindade do Senhor, reconhece que ele mesmo é um pobre pecador, é um miserável, um homem sem fé,
atemorizado diante do grande prodígio, do milagre que Nosso Senhor acabava de fazer. Ou seja, ele constata ali que Nosso Senhor é Deus. E Nosso Senhor então lhe suscita a fé. De modo então que esse Evangelho nos ensina sobre a vontade de Deus a nosso respeito. Nós estamos acostumados a fazermos a nossa própria vontade, a socorrer as nossas necessidades imediatas, e o fato de a todo momento estarmos buscando satisfazer nossas necessidades, isso se torna um grande entrave para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Só que por debilidade, por miséria, por desgraça, nós temos a tendência, em consequência do pecado original, de lutar contra a vontade de Deus para fazer as nossas próprias vontades. Em primeiro lugar, além da vontade de Deus sempre ser o melhor para nós, a vontade de Deus nunca se choca com a sua lei. A vontade de Deus sempre está de acordo com a lei que Ele revelou, os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Mais ainda, a vontade de Deus, ela é sempre racional, inteligível. A nossa inteligência é capaz de compreendê-la. Porém, até certo ponto. Porque Deus, em seus desígnios eternos, impenetráveis, inescrutáveis, tem desejos ao nosso respeito que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Mas nunca contraria a razão. Nunca contraria a inteligência. É que ela supera a inteligência. É que a vontade de Deus supera a razão. Mas nunca a contraria. Nunca será uma contradição. Nunca será um erro a vontade de Deus. Sempre será o melhor para nós. E ela é totalmente inteligível. Só no céu, um dia, compreenderemos totalmente qual é a vontade de Deus. Só no céu. Por isso que devemos obedecer a Deus. Humildemente obedecer a Ele, reconhecer que somos pecadores, que somos limitados, e nos submeter com docilidade à vontade de Deus. Porque ela é sempre o melhor que pode acontecer conosco. Por mais que possa nos contrariar, por mais que possa nos mortificar, a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Por isso que a educação católica, além de todos os seus aspectos, o cerne da educação católica é a educação da vontade. De modo que a criança, como a todo momento é atendida por seus pais, em satisfazer suas necessidades e as suas vontades, ela precisa, então, ter a sua vontade forjada na educação católica, para que, forjando a sua vontade, e não buscando satisfazê-la a todo momento, sobretudo em suas vontades imediatas, aprenda a fazer a vontade de Deus. Ou seja, a criança, o jovem, deve aprender a obedecer à vontade de seus pais, de seus superiores, de seus professores, de seus preceptores, de modo que educando a sua vontade, sendo obediente, mortificando a vontade, a criança e o jovem, então, está preparada
para em todos os momentos de sua vida, até a sua morte, em sempre cumprir a vontade de Deus. Quem cumpre a ordem dos seus pais e superiores, está cumprindo a vontade de Deus. Porque na ordem dos pais superiores, se estão de acordo com a lei de Deus, se estão de acordo com a fé e com a moral católica, então é a vontade de Deus expressa para nós, é a vontade de Deus expressa para aquela criança, para aquele jovem naquele momento, e ela deve obedecer. Nem que seja repreendida, para que aprenda pela repreensão a obedecer. E assim, mortificando sua vontade, ela prepara a sua vontade, exercita a sua vontade, né? Fortifica a vontade para que durante a vida não vive buscando satisfazer suas próprias vontades egoístas, mas as mortifica para sempre em todo lugar e em tudo faça a vontade de Deus. O jovem, por exemplo, ele, quando vai se apresentar ao serviço militar, a primeira coisa que fazem com o jovem é o recruta, né? É quebrar a vontade dele no meio. Por isso que é submetido a adversidades, a castigos, até momentos de humilhação. Antigamente era um pouco mais assim, hoje é um pouco menos. Né? Mas é sempre submetido a situações de adversidade, de humilhação, para que ele aprenda a ser humilde, sim. Para mortificar ali a sua arrogância, a presunção da juventude, de pensar que sabe tudo, e que pode até ensinar aos mais velhos, aos seus pais e superiores. Então ali, por exemplo, a sua vontade é colocada à prova. E ali, então, ele é colocado em situações em que sua vontade é testada e ele aprende na marra a obedecer, senão não persiste no lugar. Não acaba desistindo, é mandado embora. Porque ou ele quebra a vontade própria para obedecer à hierarquia militar, ou ele aprende a ser humilde e obediente, ou ele se adapta às regras do lugar. Então, para isso, precisa mortificar a vontade própria e amadurecer a vontade, para que então possa arcar com as consequências e com os deveres da carreira militar. A mesma coisa um noviço, um rapaz, uma moça que entra no convento ou no mosteiro católico tradicional. Ainda existem alguns, poucos, mas existem. Ali é submetido a situações de grande mortificação da sua vontade. Porque na educação em casa, por mais que a família seja católica, ainda não se tem uma educação tal em que sua vontade seja preparada para a vida de radicalidade do Evangelho, né? Que é a vida religiosa. A pobreza, a castidade, a obediência, até as últimas consequências. Então ali, no convento e no mosteiro, o jovem, o noviço, ele é testado e colocado ali à prova, mortificando sua vontade, seu orgulho, mortificando sua presunção, mortificando a sua vaidade. E assim se torna um monge maduro, obediente a seus superiores, obediente à igreja, obediente a Deus. Então está pronto para caminhar com os próprios pés, após a sua profissão religiosa, caminhar para o céu em busca da perfeição. De modo que também nós, todos nós, precisamos constantemente buscar a nossa reeducação, reeducando nossa vontade, purificando-a a todo momento. Não podemos achar que já estamos prontos, hein? Constantemente devemos mortificar a vontade própria. Constantemente mortificar a vontade, para que a nossa vontade cumpra a vontade de Deus.
aquelas lacunas da educação que recebemos em casa. Nossa geração, nossas gerações aqui, geralmente já receberam uma educação em que fomos mais mimados, em que os pais tentaram nos agradar mais. E nem é culpa deles, vamos dizer assim, porque toda a revolução que invadiu a sociedade e os lares levaram a uma educação mais liberal. E que os pais então tomaram a postura de amar os seus filhos fazendo suas vontades. Tem pais que vivem para fazer a vontade dos filhos, a todo momento. Uma coisa é suprir a necessidade da criança. Uma coisa é suprir a necessidade do jovem, que ainda não dispõe dos meios necessários para atender suas necessidades. Outra coisa é fazer suas vontades. Não se deve fazer as vontades imediatas dos filhos. Isso não é amor aos filhos. Isso é comodismo e responsabilidade dos pais. Porque está desordenando a vontade dos filhos, em que eles então se tornam, todo momento, aqueles que querem satisfazer as vontades imediatas a despeito de suas necessidades imediatas. Então os pais não devem satisfazer as vontades dos filhos, mas mortificar as vontades deles, preparando-os para a vida. Porque lá no mundo, nem todo mundo vai fazer a vontade deles. Pelo contrário, a todo momento vai encontrar aqueles que vão contrariar suas vontades. E a vida profissional, a vida estudantil, a vida lá no meio do mundo, ela se tornará então insuportável para aquela pessoa, porque está acostumada aos seus pais sempre satisfazerem suas vontades imediatas. Então nós, conscientes disso, que lá no passado tivemos a educação um pouco diferente daquela educação tradicional católica, em que nossos pais sempre atenderam nossas vontades. Então, devemos estar atentos a isso, porque foram criadas lacunas na nossa educação, presentes na nossa vontade, na nossa inteligência, na nossa consciência, no nosso caráter, na nossa personalidade. Então devemos, com a graça de Deus, moldar, preencher as lacunas, para fortificar e amadurecer a nossa vontade diante de Deus. Para que a nossa vontade cumpra a vontade de Deus. Caso contrário, queremos que todos façam a nossa vontade, inferiores e superiores, e até o próprio Deus tem que fazer a minha vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinou o contrário. Devemos rezar o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Devemos nos submeter e fazer a vontade de Deus e não a nossa. Devemos também levar em conta que, sendo a vontade de Deus algo do melhor para nós, muitas vezes não a compreendemos de modo exato e temos dificuldade por debilidade nossa, para nos entregar totalmente, interiormente, à vontade de Deus. Nós sempre queremos ter o controle, sermos os protagonistas de tudo. E acabamos lutando contra Deus. Sem perceber, nos colocamos contra a vontade de Deus e numa luta contra Deus. Porque se nós não fazemos a vontade dele, estamos fazendo a nossa vontade. E se estamos fazendo a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, nós estamos lutando, combatendo a Deus. Combatendo a vontade. Às vezes com as melhores das intenções. Tinha um padre muito piedoso, padre Arnaldo Vicente Belli, da minha paróquia de origem, e que nas suas pregações dominicais,
quando eu tocava nesse assunto da vontade de Deus, eu sempre contava uma história. Que alguém que está numa avenida e quer passar por ela, chega um momento que encontra um grande colisionamento e aquela avenida leva ao seu destino, mas encontra um grande colisionamento, uma grande dificuldade para chegar ao destino. Então a pessoa fica contrariada, raivosa, começa a xingar, começa a blasfemar, porque ela não enxerga outra perspectiva, a não ser aquele caminho para chegar ao seu destino, no caso, aquela avenida. Mas alguém que esteja lá no alto de um prédio, naquela avenida, ele vai olhar para baixo e vai perceber que lá na frente, quase no final daquela avenida, há uma grande cratera. E os carros não têm como transpor aquela cratera, aquele buraco. E, portanto, é impossível, naquele momento, passar por aquela avenida e chegar àquele destino que é pretendido. Mas aquele que está lá na avenida, ou seja, está no nível natural, está somente no horizontal, não enxerga o que está lá para frente. Só enxerga o que está perto. Tem uma visão muito limitada. Então Deus é aquele que está lá em cima e que Ele vê tudo. Ele tem uma sabedoria divina e eterna. Nada escapa ao seu olhar. De modo que a igreja nos ensina na doutrina que Ele mantém o ser de todas as coisas que existem. Então nada escapa ao seu olhar. Ele deu a existência a tudo e mantém a existência de tudo. Então a tudo Deus está atento. Nada escapa ao olhar de Deus. Então Deus, nosso Senhor, Ele conhece toda a realidade e nós conhecemos muito pouco. Nós enxergamos poucos metros lá para frente. Deus enxerga tudo. Então, se não tem como ir por aquele caminho, devemos retornar. Devemos procurar outro. Porque Deus não quer que nós vamos por aquele caminho. Mas quando nós queremos e teimamos, nós acabamos caindo no buraco. Porque Deus, Ele tem, em sua sabedoria divina, um caminho muito melhor para nós. Por mais inviável que pareça, como aconteceu com São Pedro, com toda a sua experiência, tentando pescar a noite inteira, não apanhou nada, sabia que o mar não estava para peixe. Ele sabia muito bem que era impossível naquele momento pegar peixe. Mas com sentido sobrenatural, em atenção à palavra de nosso Senhor, ele mortificou sua vontade e lançou as redes. E a pesca foi tão copiosa que, com certeza, São Pedro nunca havia feito uma pesca tão copiosa como aquela. Quando ele mortificou sua vontade para fazer a vontade de Deus, então os frutos foram muito grandes, foram abundantes. Assim também, caríssimos irmãos, é em nossa vida. Muitas vezes não entendemos a vontade de Deus. Então devemos fazer o quê? Simplesmente nos submeter a ela. E conformar nossa vontade e a vontade dele. E com o tempo, nós vamos então olhar para trás e dizer, nossa, com certeza já aconteceu isso aqui com alguém. De olhar para trás e dizer, nossa, mas ainda bem que não deu certo aquilo que eu queria, hein? Deu tudo errado. Deu errado para depois dar certo. É Deus que está cuidando de nós. Se eu tivesse seguido em frente, eu teria caído naquele buraco. O estrago seria muito maior. Gastei um pouco mais de tempo para chegar ao destino, mas eu cheguei com tranquilidade porque procurei outro caminho. Procurei o caminho que foi indicado. O caminho possível no momento. Deus me mostrou. Através dos homens, através de alguém. Deus me mostrou o caminho, então, quando eu faço a vontade de Deus, então tudo se reverte para o meu bem. Tudo acontece de melhor para mim. Porque Deus, a vontade de Deus,
quer sempre o melhor para nós. Nós não sabemos o que é realmente bom para nós. Deus, nosso Senhor, sabe. Nosso Senhor chega a dizer no Evangelho de Mateus: se o filho pedir ao seu pai um pão, lhe dará uma cobra? Se o filho pedir ao seu pai um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então Deus, nosso Senhor, quer dar o melhor para nós, e como melhor, nos dá muito mais coisas. Coisas que perderíamos se tivéssemos feito a nossa vontade, seguindo o caminho que queremos, em detrimento da vontade de Deus, batendo a cabeça daqui e dali, passando por túneis escuros, com o perigo de nos perder, de nos prejudicar, de nos danar. A vontade de Deus muitas vezes é mais dura, é mais difícil, é um caminho mais íngreme, mas é o melhor para nós. Nada de melhor pode acontecer para nós do que a vontade de Deus. A vontade. Portanto, caríssimos irmãos, diante dos problemas de cada dia, os problemas familiares, os problemas do trabalho, as dificuldades, os problemas pessoais, nós não encontramos ali os meios, né, para resolver aqueles problemas imediatamente. Nós não encontramos as soluções imediatamente. Então, devemos compreender nesse momento que Deus sabe quais são as soluções. Ele está enxergando. Eu não sei porque eu não estou enxergando quais são os caminhos, as soluções, os meios. Eu ainda não tenho todos os meios, mas Deus sabe que eles existem. Deus tem os meios. Então, nesses momentos, caríssimos irmãos, em que não sabemos o que fazer, ou queremos fazer algo, mas que sabemos que aquilo ainda não está de acordo com a vontade de Deus, devemos dar tempo ao tempo. Deixa passar o tempo e descansa na vontade de Deus. Entrega tudo na mão dele. Reze, fica tranquilo. Não fiquemos preocupados em demasia. Deixemos lá, escondido no Sagrado Coração de Jesus. Deixemos lá nossas preocupações, nossas apreensões, nossas dificuldades, nossos problemas diários. Deixa tudo lá, que o Sagrado Coração de Jesus reserva para nós uma grande surpresa. Reserva para nós sempre o melhor. E com o tempo, Ele vai nos dar a enxergar os meios, vai nos dar a enxergar as janelas, as portas que se abrirão, vai nos dar a ocasião, vai colocar pessoas que nem imaginávamos que existiam, vai colocar ocasiões, situações. Então, pouco a pouco as coisas vão se resolvendo. Olhamos para trás depois, como Deus é bom. Se eu quisesse com impulsividade, querer já resolver, já controlar tudo, já se estressar e já querer mandar e pôr, eu teria feito tanta bobagem como já fiz, né? Já fizemos, né? Quando a gente quer controlar tudo, quando a gente quer impor a nossa vontade pessoal sobre os outros, então a gente acaba colocando muita coisa a perder, porque estamos lutando contra a vontade de Deus. Como somos débeis. Por isso que São Pedro se prostrou diante do Senhor e disse: afastai-vos de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É por isso. Porque ele percebeu que fazer a vontade dele, fazer a vontade própria, não dá em nada. Não pesca nada. Trabalha a noite inteira e não pesca nada. Mas quem faz a vontade de Deus, sempre tem pesca frutuosa. Sempre tem pesca abundante. Por isso, caríssimos irmãos, devemos mortificar a nossa vontade no nosso dia a dia, no cumprimento dos deveres, e diante das vontades que nos são impostas pelos outros. Não queiramos fazer nossa vontade em tudo. Aprendamos docilmente a fazer a vontade de Deus
nos submetendo à vontade dos outros, em casa, os familiares, junto com os colegas do trabalho, no nosso apostolado. Se é uma questão em que aquilo que está em jogo, aquilo que está em questão é opcional, então eu queria muito naquela tarde ir passear no parque. Mas aí a minha esposa me dá a notícia que chegará uma visita. Então já fico estressado, mas não vou no parque hoje, eu queria tanto passear no parque com os meus filhos, e agora eu vou perder o parque, vai chegar uma visita, por que você não me falou? E fica aquela briga, aquela sensação, aquela sensação horrível dentro de casa, né? Um exemplo que eu estou dando, né? Nesse momento, percebeu que a questão é simplesmente opcional. Por que todo mundo tem que ir no parque porque eu quero? Não. Ninguém tem que fazer a minha vontade. Ninguém tem obrigação de fazer as minhas vontades. Ninguém tem essa obrigação. Muito menos Deus. Por isso, diante dessas mortificações passivas, em que nos é imposto uma contrariedade à vontade própria, mortifiquemos a vontade. Quando nos vem aquele impulso de querer se indignar e colocar diante de Deus, Senhor, seja feita a vossa vontade. E simplesmente se submeta. Vai ter outro dia para passear no parque. Aquele dia fique com a família em casa e receba a visita com cordialidade. Um exemplo bobo, mas aqui está a grande ocasião de mortificar nossa vontade, não ficar impondo a nossa vontade aos outros a todo momento. Por exemplo, sou um padre, sou cura, sou apostolado, tá, então eu tenho que impor minha vontade sobre todo mundo? Não. Todo mundo tem que fazer a vontade do padre porque ele é padre? Não. Quando o padre dá uma ordem a respeito de sua missão, de sua vocação sacerdotal, a respeito de apostolado, de sacramento, então todos devem obedecer, e aí o padre tem a intenção de nos levar para um caminho que às vezes não sabemos, que é a nossa santificação, é bom para nós, tá? Então devemos obedecer o padre. Mas acaba aqui a missa, vamos todo mundo para a pizzaria agora, todo mundo é obrigado a ir, todo mundo tem que fazer minha vontade. Não. Vou para casa dormir. Só porque o padre tem que estar vontade de comer pizza, todo mundo tem que sair para comer pizza com ele? Não. Seria uma imbecilidade de um padre que quer impor isso aos fiéis, por exemplo. Eu sou padre, todo mundo tem que ir na pizzaria comigo? Não. Não é porque eu sou padre que todo mundo tem que fazer minhas vontades. Não é porque o pai de família é pai de família que a esposa e os filhos têm que fazer todas as vontades dele. Não. Naquele dia a gente vai fazer outra coisa. A gente não vai passear no parque. Então o pai de família ali se mortifica. A dona de casa ali, que gostaria de fazer tal coisa, que não vai dar para fazer, gostaria de comer tal coisa, não deu para comer hoje. Fica tranquila. Mortifica a vontade própria e come aquela outra coisa com satisfação. É muito mais importante estar com a família, reunidos com a família, comendo juntos, do que aquilo que vai comer. Muitas brigas, muitas contendas dentro de casa, entre o marido e a mulher e os filhos, estão nessas coisas que cada um quer fazer a sua vontade. Não. O pai, a mãe decide o que vai comer, onde vai passear, o que vai fazer e o que não vai fazer. Simplesmente. Todos obedecem. Então não é impor a minha vontade sobre os outros. Não. Ninguém é obrigado a fazer a minha vontade. O que nós somos todos obrigados a fazer? A vontade de Deus. Isso? A vontade de Deus. Eu lembro que naquela época que eu estava ali fazendo discernimento. Sai da paróquia, não sai da paróquia, missa tibetina,
e essa situação continua na paróquia ou não, abandona o modernismo, a estrutura conciliar, sai da paróquia, cria um apostolado, vai ou não vai, quando será? Eu simplesmente fiz o propósito de vou fazer a vontade de Deus, e no momento certo, Deus, nosso Senhor, vai impor a vontade dele, e eu terei que ser dócil e submeter-me à vontade de Deus. E conversando com um padre, um colega sacerdote, muito piedoso, sobre esse assunto, pelo telefone, estávamos lá conversando, sai da paróquia, não sai, como é que é, modernismo, igreja conciliar, tá, conversa que nós já conhecemos sobre a crise. Ele disse uma coisa que caiu no fundo, na minha alma, com toda a sinceridade e objetividade. Ele falou assim: a questão não está em sair da paróquia, deixar a paróquia, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ele caiu assim, como um relâmpago, realmente. Essas coisinhas, sair da paróquia, sair ou não sair, fazer isso, fazer aquilo, isso são coisas minhas. Fazer o que eu quero, o que eu não quero, é muito mesquinho. Não sei se vocês entendem. É muito mesquinho, né? É muito pequeno. E eu coloco Deus no meio disso? Não é Ele que tem que fazer minha vontade, eu que tenho que fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser feita, e não a minha. Portanto, o que Ele determinar, será. Chegou o momento, então, que o padre, o cura, chegou a estar entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Não celebra a missa tridentina, está proibido. Como assim não celebra a missa tridentina? Está proibido. Então, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, foi expulso da paróquia, da igreja conciliar, da estrutura da igreja conciliar, porque eu queria fazer a vontade de Deus, que se manifesta através da igreja. Que a missa tridentina é a celebração do santo sacrifício da missa, e que, portanto, isso definido pela igreja, eu devo obedecer. E que isso não pode, então, ficar para trás para fazer os caprichos dos homens. Impor para nós uma revolução, uma reforma litúrgica, em que sabemos que ali está uma missa protestante. Eu não posso, como padre católico, celebrar a missa protestante, eu tenho que celebrar a missa católica. Então, entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, como o próprio São Pedro fala, ali nos Atos dos Apóstolos, antes obedecer a Deus do que aos homens. E assim aconteceu. Ou seja, em tudo, devemos fazer a vontade de Deus. No dia a dia, mortificar a nossa vontade nessas situações concretas que se nos aparecem. Né? E submeter-se docilmente. Mortificar a vontade própria. Quem só faz a sua vontade própria não vai para o céu. Por isso, caríssimos irmãos, não é fácil ser católico. E não é fácil se salvar. Se nós pensamos que estamos indo para o céu, se nós pensamos que estamos nos santificando e estamos vivendo para fazer nossas vontades próprias, nossa vontade imediata, se estamos vivendo para suprir nossas vontades egoístas, tenhamos certeza que não estamos indo para o céu. Porque ir para o céu é constantemente mortificar a vontade própria. A vontade de Deus frequentemente mortifica e contraria a nossa vontade. Por isso que a maioria das pessoas querem o modernismo, querem a igreja conciliar, porque é mais fácil. O próprio calendário litúrgico tradicional, não sei se vocês já perceberam, mas nos mortifica a todo momento. Né? Aquela festa, aquela churrascada tão interessante, naquela sexta-feira, maravilhosa, né? Bem na sexta-feira, né? Bem na sexta-feira, caiu aquele aniversário, né, de uma pessoa querida. E como é que eu faço agora? Vou na churrascada, como a carne, como? Não, é dia de abstinência de carne. Não vou no churrasco, não vou comer carne. Ah, eu não vou no churrasco, eu vou só servir os outros. Ah, então vai servir os outros para que eles ofendam a Deus? E comam carne na sexta-feira?
já me disseram, eu fui no churrasco do meu irmão, na sexta-feira, mas eu não comi. Me mortifiquei e eu fiz o churrasco para o meu irmão e para todos os convidados. Então, você fez o churrasco para que seu irmão e seus convidados todos ofendessem a Deus. Então não é fácil ser católico. O jejum das vigílias, das têmporas, né? Atrapalha o nosso calendário, né? Atrapalha nossas regalias. Né? O calendário litúrgico mortifica, tem as vigílias e tem as abstinências, os jejuns, né? Mortifica. Né? Atrapalha, né? Atrapalha os nossos planos. Que bom, porque isso concorre para a nossa salvação. Quem vive para o mundo, vive para satisfazer suas vontades egoístas, imediatas. Nós vivemos para Deus. Portanto, a todo momento, nós somos incomodados pela igreja, a todo momento nós somos intimados pela igreja, a todo momento nós somos exortados pela igreja, para que mortifiquemos a carne, afastemos-nos do mundo, afastemos do caminho mais fácil e mais confortável, para ganharmos o céu. Portanto, caríssimos irmãos, devemos nos acostumar a mortificar a vontade constantemente, né? Constantemente, docilmente, nos submeter à vontade de Deus, nas pequenas vontades que se impõem naturalmente sobre nós, naquela mortificação passiva, né? Que aquela situação se coloca, e que seria ocasião para me revoltar, para me chatear, para perder a paciência, para brigar. Então é um momento que me mortifico. Então a vontade ela vai se fortificando, para que quando chegar numa situação crucial, numa situação importante, numa situação séria, em que devo discernir e fazer a vontade de Deus, então a minha vontade já está como que treinada, minha vontade está como que já exercitada, moldada, nas pequenas contrariedades diárias, de forma que naquele momento então estou predisposto na minha vontade a submeter-me e fazer a vontade de Deus. Mas quem está diariamente, constantemente acostumado só a fazer suas próprias vontades, quando chega no momento crucial, inventa as justificativas mais embasadas, inventa os argumentos mais irrefutáveis para justificar sua vontade egoísta, abandonar a vontade de Deus e fazer sua vontade própria. Ah, mas é meu filho que é pequeno. Ah, mas é o trânsito. Ah, mas é o resfriado. Ah, mas é a dor de cabeça. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Ah, o meu carro quebrou. Ah, não sei quem vai estar lá no voz daquela pessoa. E criamos as justificativas, né, mais espalafadas, né, para não fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade egoísta, a nossa vontade pessoal. Portanto, caríssimos irmãos, esse caminho não vai para o céu. Não nos enganemos. O caminho que vai para o céu passa necessariamente, constantemente, em fazer a vontade de Deus. Por isso, o exame de consciência à noite nos ajuda a retificar a intenção para fazer a vontade de Deus durante o dia. O oferecimento no dia de manhã, retificando a intenção de nossos atos, o cumprimento dos deveres, nos predispõe para mortificar a vontade própria e fazer a vontade de Deus. A confissão frequente mortifica a vontade própria, né? Porque os conselhos dos sacerdotes sempre vão, né, no caminho contrário da vontade própria. Portanto, mortifica a vontade e nos leva para o céu. A direção espiritual. Nós não somos bons juízes de nós mesmos. Nós não somos bons advogados de nós mesmos. Nós sempre iremos advogar, nós iremos julgar por causa própria. É a nossa tendência egoísta. Então, o diretor espiritual, ele vai nos dar o conselho que geralmente contraria a vontade pessoal. Por isso que a dificuldade do fiel em perseverar na direção espiritual. A dificuldade do fiel de procurar o padre e pedir direção espiritual. Ah, porque o padre vai me falar uma coisa que vai contrariar a minha vontade, né? Então o padre vai dizer que eu tenho que conversar e me reconciliar com aquela pessoa que eu não quero. Então não vou procurar a direção espiritual. O padre vai me dizer que eu não posso fazer tal coisa.
Então, não vou fazer a direção espiritual. Ou eu vou fazer a direção espiritual, mas não vou tocar naquele assunto, porque o padre vai tocar bem naquilo que eu não quero. Isso acontece muito em sermão e homilia. O padre parece que está sabendo o que está acontecendo na minha vida, porque ele toca numa coisa que não queria que ele tocasse. Ele toca bem ali que não era para tocar. E o padre enfia o dedo bem ali onde não era para enfiar. Naquela ferida, naquela questão que eu não quero mudar, que eu não quero corrigir, que eu não quero remediar, que eu não quero resolver. Então a direção espiritual, ela ajuda a mortificar a vontade própria e a retificar o caminho. Não vivemos aí a todo momento fazendo só a nossa vontade. Deixar de rezar o terço. No momento em que eu escolhi aquele horário para rezar o terço, para fazer outra coisa que não é rezar, então, estou contrariando a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. A hora de rezar, a oração da manhã, a oração da noite, o anjo do meio-dia, a hora do terço, a hora da meditação, a hora de estudar, a hora de trabalhar, os deveres de Estado. Está ali, expressa notoriamente a vontade de Deus e devo cumpri-la. Os deveres religiosos, os deveres de Estado. Os dever da oração. Então, a todo momento, estou mortificando a vontade própria para se santificar e fazer a vontade de Deus. Caríssimos irmãos, esse é um caminho difícil, duro, íngreme, mas não existe melhor caminho. E não é um caminho, não é um caminho triste, é um caminho repleto de alegrias, porque os frutos que nos vêm por fazer a vontade de Deus nos trazem grande felicidade neste mundo. Por quê? Porque a pesca é sempre abundante. Sempre vem bons frutos. Eu sempre recebo as graças e as bênçãos de Deus. E Deus me dá muito mais do que eu mereço. O que possivelmente mereceria por ter feito a vontade dele. Deus dá sempre muito mais. Deus é bom. Deus é generoso. Ele sempre dá muito mais. Ele se compraz em se derramar de graças diante daqueles corações humildes que fazem a sua vontade, como fez com Nossa Senhora. Ela totalmente conformada à vontade do Senhor, a ponto de dizer que eis aqui a escrava do Senhor, ou seja, ela não tem vontade própria, a vontade dela é a vontade do seu Senhor. Então Deus, nosso Senhor, não deu algumas graças para ela. Deus deu a Nossa Senhora todas as graças. Todas as graças. Ele derramou sobre Nossa Senhora. Então, caríssimos irmãos, Deus, nosso Senhor, vai nos dar muitas graças, se nós sempre fazermos a vontade dele. E não deixemos que a nossa sensibilidade, que as nossas paixões nos traiam, quando contrariamos a nossa vontade, para nos submeter à vontade de alguém, para submeter na vontade de alguém, em suma vontade de Deus, nos dá um certo pesar. Ficamos um pouco chateados, acabrunhados, e ficamos pensando o que é uma tentação do demônio. Nossa, eu não quero a vontade de Deus, me sinto mal com isso, e nossa, eu vou dormir desse jeito chateado porque eu estou contrariando minha vontade, mas nossa, então vem aquela tentação de que a santidade não é para mim. Não nos incomodemos com isso. Descansemos na vontade de Deus. Procuremos consolo no Sagrado Coração de Jesus. Entreguemos a Ele aquela contrariedade, aquele pesar, aquela chateação, aquela tristeza, por eu estar ali mortificando a minha vontade. Por não ter a satisfação, de atender aquela minha vontade própria, de perder aquele prazer, de perder aquela satisfação de atender aquela vontade própria. Então nos dá um grande pesar, ficamos acabrunhados, ficamos mais tristes, não nos impressionemos, não fiquemos impressionados com isso. É assim mesmo. É assim mesmo. Faz parte. E com o tempo, nós vamos percebendo que isso já não é tão importante. Já não é tão importante. O que eu sinto, né? Não é importante eu estar me sentindo bem ou não. O importante é fazer a vontade de Deus.
O importante é glorificar a Deus com a minha vida. O importante é amar a Deus. E quando é assim, o amor a Deus tem mais mérito. Porque quando é fácil. Mas quando é difícil, Deus é tão bom que ainda nos atribui méritos. Não temos mérito nenhum. Temos que fazer a vontade de Deus. Acabou. Não tem mérito nenhum nisso. Não tenho direito nenhum com isso. Mas Deus é tão bom que quando fazemos a sua vontade, ainda nos atribui méritos. E ainda por isso nos dá graças. Nos abençoa. Vejamos como Deus, o Senhor, é generoso. Então sejamos generosos com Deus. Generosos com Deus. Façamos a sua vontade em todas as coisas. Não é fácil. Mas não fiquemos impressionados com as nossas misérias e fraquezas. A graça de Deus nos leva a ir muito além. Com a graça de Deus, nós podemos tudo. Aquilo que pode parecer muito difícil, perdoar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, resolver aquele problema, abandonar aquela situação de pecado, pode parecer muito difícil, mas se eu me proponho, com reta intenção, em fazer a vontade de Deus, tenhamos certeza, caríssimos irmãos, que teremos a graça de fazê-lo e faremos, e iremos muito além do que nós pensávamos que iríamos. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, a graça de compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia, diante das diversas situações, em casa, com a família, no trabalho, no trânsito, nos ambientes que frequentamos, no nosso apostolado, na convivência. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de compreender a profundidade dessa sabedoria divina, colocando em prática no nosso dia a dia, e com certeza a Nossa Mãe Santíssima nos dará muitos meios, muitas graças, para que nós possamos colocar nossos santos propósitos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.